estão entusiasmados para receber uma palavra do Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Atos 16, 16. Esse texto, o título é Libertando a minha descendência. Libertando a minha descendência. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar e nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardassem com toda a segurança. Só essa parte, depois nós vamos ler outros textos. Apóstolo Paulo começa a pregar na cidade de Filipe. É uma cidade onde ele ia ter muita colheita. E aí vem uma jovem, e essa jovem, ela era escrava de alguns senhores, só que ela tinha um espírito de adivinhação. E onde tem espírito de adivinhação, irmãos, dá um lucro muito grande, porque vinha pessoas de todas as cidades para poder talvez ler a mão com ela, jogar um tarô, o artifício que ela usava para utilizar de adivinhação, mas era um espírito de adivinhação. Não era um espírito de revelação, era um espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação ele faz... Ele conhece, quando você nasce, já tem um espírito que já se torna um guardião da sua vida. E esse aí é um espírito, não é para te guardar não, mas é para ele fazer uma ressonância da sua vida. Ele vai saber os seus gostos, ele vai saber o que você é inclinado, se você é inclinado para a ira, se você é ciumento, ele vai te ferir, usar pessoas para te ferir, depois ele vai usar pessoas para te manipular, ele vai criar fraquezas em vocês, como um calcanhar de Aquiles em você. Ele vai te manipular as tuas emoções, ele vai aproximar pessoas para te ferir, ele vai afastar pessoas que vão te dar norte e destino. Esses espíritos, eles vão te cercar e eles vão saber você, o seu nome e tudo mais. Quando uma pessoa morre e alguém vai numa mulher, alguém fala assim, ó, vejo um espírito saindo da terra agora, igual aquela pitonisa apareceu para Saul, para Saul. Vejo o espírito saindo da terra e vejo semelhança de Deus e tudo mais. Veja, que ele não diz que viu Samuel saindo, mas espíritos em formato de Deus que criaram um holograma de Samuel. Ou seja, deturpam uma imagem e acabam falando o que ele gostaria de ouvir ou não, ou oprimir mais ainda. O homem morreu, a Bíblia diz que o homem morreu, foi dado ele viver uma vez só, morrer, depois disso juízo. Então ele não volta para conversar com ninguém. E aí fala assim, o teu parente está aqui. Ah, o seu Rodrigo. Seu Rodrigo, o senhor quer falar com a sua esposa? Então, ele está mandando lembrar você, dizendo para você se você guarda aquela chave que ele deu para você. Aí a mulher chora, porque o demônio, o espírito sabe da chave. Só eu e ele sabia disso. Não, só ele e você não. Existia um espírito que estava sondando a vida de vocês, que sabe de tudo, desde quando você tem 1 ano de idade. Então essa mulher tinha esse espírito de adivinhação, mas não era um espírito de adivinhação, era um espírito que já usava a vida dela, que sabia a vida de todo mundo. O inimigo, o diabo sabe a minha vida. Irmãos, o diabo tem até foto nossa, tem lá no inferno. Tipo assim, ó, não passa perto desse cara não, hein? Senão você vai ser atormentado. Está entendendo?
A tua foto lá no inferno é filme de terror. O diabo quer atormentar alguém, bota a cena lá. Cena dos próximos capítulos. Pastor Vinícius, pastora Lúcia intercedendo de madrugada. Meu Deus do céu, isso é forte demais. Dá para mim não, prefiro drama. Isso é muito terror para mim. Então é mais ou menos assim. Então ele te conhece de ponta cabeça. Ele sabe o que você gosta, ele sabe as suas fraquezas. Mas Deus também sabe das suas fraquezas. E você também sabe. Então você reforça aquela sua área mais fragilizada, seu pé de barro. Você está sempre aos pés do Senhor Jesus, não é? Você está sempre ali aos pés de Jesus, dependendo dele, falando para ele: Senhor, sou dependente do Senhor mesmo. Não tenho vergonha de dizer: sem o Senhor eu não posso fazer nada. Sou dependente da tua graça. Irmãos, o que você pode fazer com uma pessoa que já reconhece que não pode fazer nada? Dá uma total proteção para ela. Não é? Acabou, é isso aí que Deus faz com a gente. Agora olha só que tremendo. Essa mulher, primeiramente, ela percebe uma atuação espiritual. O Espírito está na vida dela, percebe o Espírito que está na vida de Paulo e de Silas. E aí ela começa a elogiar. Olha o que é a vaidade. Quem já viu aquele filme Advogado do Diabo aqui? Se você não viu, tu está perdendo. O crente tem tanto medo, meu Deus, eu não assisto a filme de terror e nem faço apologia a filme de terror. Se eu vejo um filme que o cara matou o outro, arrancou o campão da cabeça, daqui a pouco arrancou o tampão, apareceu sangue, eu paro. Eu comecei a assistir um filme, apareceu cena de homem pelado. Aí eu falei assim, vou desconsiderar porque um filme e o outro lá passa essa cena de sexo. Agora teve duas, teve três, eu falo, está querendo condicionar minha mente, já troco. Isso não é filme para crente. Não é ser radical, não. Eu não assisto. Tem muito filme bom de conteúdo sem ser apelativo. Tem ou não tem, gente? Tem. Aquela série Os Vikings é história pura do cristianismo, história pura dos vikings, dos bárbaros, Estado romano. É maravilhosa aquela série. Só que teve um estupro, 2 estupros, teve não sei mais o que, uma orgia. Eu falei, não assisto mais. Já quer condicionar a nossa mente. Está entendendo? Mexer com o nosso estado do cérebro límbico. Pronto, quer mexer com o nosso lado humano, né? Animal, né? Já está querendo nos influenciar a largar a fé. Quem está entendendo? Então a gente tem que fugir da presença mal. Não assisto. Agora, se tivesse essa parte, eu assistiria. História pura. Não é assim? Então a mesma coisa. O inimigo, ele sabe as suas inclinações. Ele sabe tudo isso. Então esse filme Advogado do Diabo, ele vai lá, o filme é muito interessante. Só o nome que parece diabo, né? Mas o filme é interessante. No final do filme, ele supera, ele percebe, ele vence, né? O diabo não consegue derrubar ele. Aí, no final do filme, o filme termina assim. Vou dar spoiler, porque eu sei que você não vai assistir. No final, ele está na escada assim, descendo. O diabo está incorporado num cara, ou está personificado numa imagem de um homem. Aí ele diz assim, esse cara passa por ele e diz, eu vi o julgamento, hein? Você é um mega advogado. Aí ele sacode assim e sai rindo. Aí quando o filme termina, o diabo olhando para a tela e diz, vaidade. O filme termina, o diabo dizendo assim, vaidade. Eu não consegui pegar, ele me derrotou no tribunal com muitos argumentos, mas eu peguei ele na vaidade. O diabo elogiou ele. Então essa mulher quis fazer o quê? Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo estava gostando do elogio, sim ou não? Estava, porque a Bíblia diz que ela permaneceu fazendo isso por muitos dias. Nós acabamos de ler isso. E isso se passou por muitos dias. Aonde o apóstolo Paulo ia, com Silas, essa mulher ficava. Esses homens são servos dos Deus Altíssimo. Eles trazem palavra de salvação. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens trazem palavra de salvação. Deu uma irritação, um discernimento espiritual no coração de Paulo. E Paulo percebeu que aquilo ali não era espiritual, que aquele elogio excessivo, um elogio é saudável, amém, irmão? Se uma pessoa falar para mim assim, fulano, apóstolo, poxa, eu prega bem. Eu vou falar amém. Eu preguei bem, porque nem sempre todas as mensagens são magníficas, embora todas sejam de Deus. Tem dia que a gente está mais inspirado, não é isso? Ou alguém te elogia, você é um excelente pintor. Um elogio, irmãos, significa que o fruto do seu trabalho está sendo bem feito. Você se dedica naquilo que você faz. Agora, um elogio demasiado. Está vendo esse cara aqui? Está vendo? Então, ele é o cara.
Ele, o tempo todo, você já fica incomodado com o elogio excessivo daquela pessoa, e tu percebe, cara, tem algo estranho. Não é só um elogio, tem um espírito querendo ministrar no meu coração, quer causar vaidade no meu coração, orgulho no meu coração, está querendo inflar o meu coração. Já está demasiado demais. Quem está entendendo? Então Paulo percebeu isso, pastor Ana. E quando ele percebeu, ele repreendeu. Eu te repreendo, Satanás. Quando ele repreendeu, a mulher manifestou um demônio, ele expulsou. Aí a mulher não adivinhava mais nada, porque ela adivinhava pelo espírito que atuava na vida dela. Os homens, vendo que aquela mulher gerava lucro não somente para o seu senhor, mas ela gerava lucro para a comunidade, para o bairro, para a cidade. Porque pessoas vinham de fora, provavelmente ela não tinha como atender todo mundo de uma vez, as pessoas ficavam dias ali, e ali se hospedavam, ali comiam em comércio, compravam roupas, a mulher movimentava o comércio da cidade, e a fonte de lucro deles foi embora, o espírito de adivinhação. Eles pegaram Paulo e Silas, surraram eles com 40 chibatadas menos uma, né, ou seja, 39, e ali conhece a passagem, que eles passam a noite toda ali clamando ao Senhor, adorando. Segundo Jorge Lucas, eles estavam cantando aquela música assim: Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom, Shalom. Então, Haverim é irmão, né? A paz, meu irmão, a paz, meus irmãos, é plural de irmão. E aí eles estavam cantando à meia-noite, houve o tremor na cela, e os prisioneiros foram soltos, o carcereiro aceitou Jesus, e tudo mais. Você conhece a Bíblia, não é isso? E aí Paulo saiu dali e começou a ganhar muitas almas em Filipe. Mas olha só, tinha um principado que agia ali, e esse principado agia na vida daquela jovem. Aquela jovem tinha capacidade de mudar, é claro que tinha um espírito agindo na vida dela, mas existia um potencial na vida daquela jovem. E aquela jovem tinha capacidade de mudar a questão geográfica, financeira, econômica da cidade. Por isso que Tiago e João, quando vão escrever, eles dizem isso: jovem, vocês são fortes. Vocês não sabem o potencial que vocês têm, você não tem noção do potencial que você tem. Se você deixar Deus trabalhando na sua vida, você pode ajudar a mudar essa geografia. Deus pode te usar no cenário político, Deus pode te usar como um grande empreendedor que vai mudar essa história aqui, um filantropo, Deus pode te usar como um grande pastor, um avivalista. Ele está querendo dizer, você, um jovem, tem poder de mudar a geografia e o estado econômico do bairro. Isso aqui tudo, a pobreza, a miséria, embora, através da sua vida. Deus usa você. Você está entendendo? Então, você liberta um jovem. Por isso que o inimigo ataca os seus filhos. O inimigo sempre vai arrumar uma estratégia para aprisionar a descendência. O que o teu filho vê, ele manipula o que o teu filho está assistindo no YouTube. Ele manipula, usa um professor, usa alguém, um professor que tem uma ideologia satânica. E ele vai incutir. Teu filho não tem tanta admiração pelo pai, porque é criado separado do pai. Acaba sendo um arrimo de família, e aí ele não tem uma identificação masculina. A identificação masculina, a referência masculina dele é o professor. Aí o professor é um idealista, e os ideais dele não são do reino de Deus. E ele começa a ter referenciais fora da Bíblia, e aí você está desandando. A única coisa que tu faz é levantar de manhã e trabalhar e voltar para casa. Mas quem está forjando o caráter do teu filho é a sociedade, e as 5 pessoas que mais convivem com ele. A única preocupação tua é só colocar comida dentro de casa e sustentar teu filho, saber que quando ele está bem. Por isso, eu vou trazer uma pregação, talvez domingo. Tá bom, amém, irmãos? Eu não vou garantir não, porque senão alguns vão assim, já até sei que ele vai pregar. Deus me deu uma revelação, algo tremendo, relacionado a Noé e Abraão. Por que Abraão foi o pai da fé e não foi Noé, pastor Ana? Noé não era um homem justo? Por isso que Deus deixou ele, a família dele viver, e a terra voltou a se repopular através dele e tudo mais. Por que já Deus não é versátil? Porque Deus já não aproveitou e usou Noé como patriarca, o patriarca da fé também, já que ele era um cara justo. Por que Deus não usou Noé? Eu vou te explicar. Porque Noé não pregou para ninguém. Noé só quis salvar a sua família. A Bíblia diz que ele foi pregoeiro, ou seja, ele pregou sem abrir a boca. Ele ficou ali trabalhando para Deus e o testemunho dele falava, mas ele não se importou com outras pessoas. Abraão se importou, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, ele orou.
10 vezes, até insistiu em oração. Ele foi lá resgatar Ló e guerreou. Abraão se importava com outras pessoas. Então, o que eu aprendo com essa pregação? Fica aqui o spoiler para a pregação de domingo. O mais importante não é quem te dá a vida. O mais importante é aquele que te ensina como viver. Por isso que pai não é o que gera, é o que ensina a viver. O pai não é o que dá a vida, mas é o que ensina como você se deve viver. Então, Noé poupou a vida do povo, mas Abraão ensinou o povo como se deve viver. Por isso foi-lhe imputado justiça. Amém? Vale a pena você voltar no domingo? É só um spoiler, Deus vai falar contigo, hein? Gente, agora vamos lá. Vamos passar. Então, assim como essa jovem tinha o potencial de ganhar Filipos todo, e Filipos todo, praticamente a cidade de Filipo, os filipenses, foram quase todos alcançados através do testemunho dessa mulher. Claro que Paulo teve que ser flagelado junto com Silas, toda aquela situação ali, mas Paulo já sabia que deveria padecer por isso. Jesus avisou isso no primeiro dia de conversão para dele, né? Mas beleza, através de uma pessoa que foi liberta. Sabe o que eu entendo? O teu filho é oprimido dessa maneira, porque o diabo sabe que na hora que ele for liberto, essa geografia nunca mais vai ser a mesma. Existe uma mãe que tenta imaginar o cara mais endemoniado do bairro. Você que é cria do bairro, tenta imaginar. Não fala não, porque ele pode estar do teu lado, pode ser um visitante. Nem balbucia, nem fala assim, ó, tem a letra V, I, não, nem menciona. Agora você imagina só, esse cara, ou ele nem vem na igreja, esse cara é o gadareno. A Bíblia diz que tinha um cara endemoniado, Jacques, mas o cara era tão endemoniado, ele era tão endemoniado que a Bíblia diz, ó, para você ter uma ideia, existem espíritos, eu não frequentei centros espíritas, eu não tenho nada contra quem é espírita, nem tenho nada contra quem é católico, nem nada, eu só prego o evangelho e o amor de Jesus Cristo, e Jesus Cristo coloca todas as coisas no lugar, amém, irmãos? O amor revela. Mas o meu padrasto conta que ele tinha uma tia que morava no interior de Minas, e ela era espírita. Ela era uma senhora que tinha 60 e poucos anos de idade, muito magrinha, 69 anos, e muito magrinha. Ele disse, Davi, ela incorporava um espírito, que ela dava um salto, que ela batia com as costas no teto. E tu vê que era uma força que ela tinha, que ela fazia assim, caía já em pé, assim, ela dava um salto, ela caía. Ela era muito idosa. Tu vê que ela tinha um estado muito decrépito. Ela normal, sem estar com espírito nenhum, ela andava até com uma certa dificuldade. E mesmo se ela estivesse tentando fingir, ela não pularia aquela altura, irmão. A mulher pulou mais alto que o Ronaldo português, pô. É uma força descomunal, quem tá entendendo? Tu vê que é um espírito que está atuando ali. Eu não sei qual é. Mas é um espírito. Então imagina só, tem uma outra passagem na Bíblia, que tinha 2 homens, os 5 filhos ou 7 filhos de Seva, que foram expulsar o demônio de um rapaz, e aquele rapaz, um rapaz que estava endemoniado, e ele diz assim, Paulo eu sei que, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem é? Vocês quem são? E esse espírito bateu nos 5 homens, eu não sei se é 5 ou 7, não quero me enganar. São 5? Quem é bom de Bíblia? São 7? Não são 2 só não, são 5 ou 7. Vem diminuir não. Os 5 filhos de Seva ou 7. Eles passaram e pum, bateu, arrebentou, os caras saíram embora pelado. E nu, e arrebentados. E aí o que você entende com isso? Você entende uma coisa, gente. Aquele homem não tinha autoridade para repreender um espírito, sim ou não? Não tinha. E o espírito partiu para cima dele. Agora você imagina o gadareno. O camarada tinha uma legião nele. Mas muitos espíritos agiam na vida dele. A Bíblia diz que ele se lançava sobre as pessoas que passavam no caminho e batiam nas pessoas ao ponto de matar. Ou outros matavam, outros ficavam arrebentados pelo caminho. E ninguém podia acorrentar ele ou prender eles. Porque se amarrasse ele com corrente, ele arrebentava a corrente. Você imagina comigo? Então nós podemos dizer que o gadareno era liberto, porque ninguém conseguia prender ele? É claro que não, né, irmão? Ele tinha uma aparência livre, porque ninguém podia prender ele com corrente, mas ele era preso, ele era escravo espiritual.
Agora tu imagina esse cara, se tivesse crack naquela época, ele era usuário de crack. Se tivesse cocaína, ele era usuário de cocaína, mais que todo mundo. Se alguém matasse no bairro, esse cara era o cara que mais matava. Se alguém prestava dinheiro à jura, esse cara era o que tinha mais dinheiro na mão de todo mundo. Imagina só, esse cara tinha todos os espíritos atuando na vida dele, era um cara extremamente, totalmente, extremamente oprimido. Sim ou não? Agora, a mãe dele, quem é a mãe aqui? A mãe dele estava feliz com essa situação? Sim ou não, gente? Imagina que a mãe dele botou o filho no mundo. Aí pensou, tem cara de advogado. Ou no mínimo, irmão, vai ser um homem trabalhador, não interessa o que ele for. Se ele vai ser pedreiro, ajudante de pedreiro, se ele vai ser mecânico, se ele vai ser eletricista, mas vai ser um trabalhador. Mas a mãe espera o melhor, é ou não é? E aí nasce um gadareno, irmão. Aí passa, a mãe dele está andando na rua, em vez de ela andar com orgulho, a mãe daquele cara que tirou a vida do seu filho. Ele botou uma aberração no mundo. Ela botou uma aberração no mundo. Ele já tirou a vida de mais de 50 aqui do bairro, tudo gente que foi criada aqui. O filho da dona Zefinha, o filho da dona Maroca, o filho da dona não sei mais o que, foi tirando. Aí a mãe olhar no olho dessas outras mães, foi o teu filho que tirou a vida do meu filho. Ou seja, uma mãe que colocou o filho para ser, sei lá, um bombeiro, ou alguém que salve a vida de alguém, e agora ela vê que o filho dela tira a vida de todo mundo. Irmãos, uma mãe sempre vai amar um filho, quem entende? Mas ela vai ficar feliz com isso? No mínimo ela vai falar, filho, para com isso, não tira a vida de mais ninguém, não. Pensa nessas mães, não é isso? Agora imagina o gadareno era esse cara. Ele andava na rua, a mãe dele talvez andava de cabeça baixa. E aí de repente, Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, e naquele dia foi uma tempestade muito grande, foi um clima tempestuoso. A Bíblia diz que veio um grande vendaval e ventos e o mar batendo forte e todo mundo pensando que ia morrer. Jesus acalma o mar, acalma a tempestade e quando chega no outro lado do mar, vem um homem descendo dos sepulcros, porque o gadareno uma hora ele estava no monte, outra hora ele estava nos sepulcros. E provavelmente se ele estava nos sepulcros, ele se alimentava de vísceras humanas. Segundo os teólogos e alguns homens estudiosos acreditam que ele se alimentava de vísceras humanas, no estado de possessão, claro. E quando ele ficava normal, ele corria para os montes para buscar libertação, porque o monte ele representa Deus, as coisas de Deus. Quem está entendendo? Por isso que você vai ver o pico da neblina, você vai estar lá, o dedo de Deus, a mão do Salvador, pico da bandeira, tem alguma coisa muito boa. E todas as grutas são grutas do inferno, gruta do demônio, gruta do diabo, e as montanhas, eles têm algum nome de Deus, pico de Deus, pico do Salvador, não é assim? Porque eles associam o monte com Deus, por isso que Davi ou Moisés, se eu não me engano, no Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você olha para os montes, você associa a grandiosidade de Deus, vem saltando sobre os montes de Jerusalém, sou essa noiva, não é isso que cantou aqui? Então os montes se associam com Deus, com a majestade de Deus. Agora imagina só, gente, ele ia para os montes, a Bíblia diz que uma hora ele estava no monte, estava no cemitérios. Quando ele buscava ele tinha um refrigério para refletir a situação, ele olhava daquele jeito, ele corria para o monte para buscar socorro. Significa uma alma sedenta por Deus, tanto que quando Jesus ele para na margem do mar da Galileia, o gadareno vem correndo e se joga aos pés de Jesus. Quem se jogou? O gadareno. Mas quando ele se jogou, como ele tinha muitos espíritos agindo na vida dele, ele entrava em estado de demoniação assim, ó. Sabe como é que é? Estava lúcido, de repente ele estava possesso. Estava lúcido e estava possesso. Quando ele se ajoelhou, os demônios se apossaram dele para buscar adoração no lugar. Porque os demônios sentem saudade de adorar a Deus. Uma falsa adoração, mas ele sente saudade. Por isso ele procura um corpo para adorar, quem entende? Por isso que o demônio ele ama um levita em pecado. Porque ele não pode adorar a Deus, mas ele pode adorar a Deus dentro de um corpo de uma pessoa que não se arrepende.
E aí ele se joga, e aí Jesus fala, qual é o teu nome? Jesus, primeira vez que tu vê Jesus entrevistando um espírito na Bíblia. Ele diz, o meu nome é Legião, porque somos muitos. Jesus, sai. E aí ele diz, posso sair? Nós podemos entrar naqueles porcos? E aí Jesus permite entrar nos porcos, porque naquela época Jesus ainda vivia o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento começou através do seu corpo, da sua morte e ressurreição. E porco no Antigo Testamento era proibido. Então é lógico que uma criação de porco, ele aproveitou e limpou o ambiente. Pode entrar um porco, um demônio em cada porco ali, ou 10 demônios em cada porco. Como que nós sabemos que aquele homem tinha pelo menos 2.500 demônios no corpo dele? A apóstolo está falando muito de demônio, irmãos, estou na campanha de libertação. Amém? Porque um demônio não ocupa 10 corpos, ou 200 corpos, ou 2.000 corpos. Um demônio não consegue possuir 3 corpos diferentes. Está entendendo? Pode ter num corpo 50 demônios, mas um não consegue possuir 2 corpos ao mesmo tempo. Então, se tinha 2.500 porcos, e todos os porcos se jogaram o precipício abaixo, é porque tinha no mínimo 2.500 demônios. Mas nós sabemos que uma legião, ela é constituída de 6.000 soldados. Uma legião romana, por exemplo, era 6.000 soldados. Então tinha no mínimo, se ele falou que somos legião, ou legiões, tinha no mínimo 6.000 demônios, habitando no corpo daquele homem. Olha o nível de escravidão. Aí você vai dizer para mim assim, será que tem chance de eu ser liberto? Irmãos, tem quantos aí? 15, 20, 50, 100? Então Deus pode fazer uma obra na sua vida, quem entende isso? Não interessa o nível de escravidão, o que interessa é o nível do libertador. Jesus não fez uma campanha de libertação igual a gente está fazendo aqui. A campanha é para se estender libertação passo a passo em cada um que está participando, mas para alcançar várias áreas da sua família. E também pessoas ir entrando na campanha. Jesus disse para aquele demônio, sai todo mundo, mete o pé, tipo, vaza. Foi todo mundo. Ele não disse, sai você, sai fulano, foi chamando um. E o outro ficou escondido lá. Ele não chamou meu nome, vou ficar escondidinho aqui. Não, irmão, disse, sai todo mundo. E saiu todo mundo. E aquele homem ficou no estado lúcido. A Bíblia diz que as pessoas, ele ficou em estado irreconhecível. As pessoas olharam e falaram, nem parece o mesmo homem. Quem está entendendo? Então, olha que tremendo. Jesus enfrentou uma tempestade, atravessou o mar, enfrentou uma tempestade para libertar um homem. Então Jesus, ele é capaz de atravessar qualquer tempestade para libertar a sua vida. Jesus, ele usou uma pessoa para te trazer aqui. E se tivesse só você aqui, ele também me usaria para poder pregar para você, para te libertar. Jesus, ele entra na tua casa, você pode morar numa palafita, pode morar numa casa de barraco. Se você se ajoelhar ali e falar, Senhor, vem aqui na minha casa, ele se manifesta ali, e ali ele vai se relacionar contigo. Tu pode morar no palácio também, e ter um vazio existencial muito grande. E você chamar ele e ele também se manifestar. Não interessa o ambiente. Ele, aonde tiver um coração sedento por ele, desejoso de libertação, ele vem e se manifesta e traz cura e traz libertação. Jesus liberta esse homem, e esse homem quer vir atrás de Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus disse, não adianta você ir atrás de mim para uma cidade que ninguém te conhece, o teu testemunho é aqui, você vai ganhar teu bairro, teu amigo de infância para Jesus. Ele vai chegar lá em outro país e vai dizer, eu era o gadareno, o testemunho dele vai pouco se importar. Agora, o impacto, tu está andando no meio da rua, o fulano fala, que isso, esse cara se converteu? Eu também posso, eu não tenho medo de demônio, não tinha medo de demônio que ele não. Duvido, eu posso, eu achava que eu não ia conseguir não, mas eu posso. E aí, você vai dar testemunho aonde você cresceu. Quem está entendendo? Seu amigo de infância, seu tio, seu parente. E aí, depois que tu ganhar a cidade toda, irmãos, Deus te manda para onde você quiser. Manda para a África, manda para a China, manda para o Japão, manda para os Estados Unidos. Mas primeiro, você vai ser um testemunho vivo no meio da tua família, dos seus parentes, dos seus amigos. Amém? As pessoas vão ver a diferença na sua vida e vão desejar ter o estilo de vida que você tem. Jesus é maravilhoso, sim ou não? Então dá outra salva de palmas para ele.
Quando ele volta, Jesus pisou em terra de porco, sim ou não? Ele era rabino. Se escandaliza com Jesus, não, irmão. Jesus pisava em terra de... Era rabino e pisava em terra de porco. Pisava em cemitério onde rabino não podia pisar. Catava espiga no sábado. Curava no sábado. Jesus não veio para desobedecer mandamento, não. Mas ele veio para mostrar, eu estou acima da lei. Eu sou a lei. A lei é para preservar a vida. E eu sou a vida. Quem entende isso? Agora olha só que tremendo, gente. Jesus. Vamos lá. Quem está ligado comigo aí? Diga amém. Olha o que Jesus faz, gente. Quando ele volta, tem um homem na sinagoga, porque lê o texto. Assim que ele volta de Gadara, ele pisa ele está no porto ali em Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, ele vai direto na sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, já tem um homem aguardando ele, Jairo. E a multidão que segue Jesus já começa a contar o que aconteceu. Ele curou, ele libertou o gadareno. Ele acalmou a tempestade. Ele pisou num cemitério, numa terra de cemitério. Ele pisou na terra de porcos, ele ordenou o espírito entrar nos porcos. E Jairo, um líder da sinagoga, era um judeu zeloso. E Jesus já era polêmico. Porque Jesus ia contra todo o tradicionalismo. Não é que ele era polêmico porque ele queria. É porque os homens estavam estruturados em regras humanas e Jesus quebrou todos os paradigmas. Em nome do amor, em nome de servir a Deus. E aí, Jairo quebra todos os protocolos, irmãos. E ele poderia perder o cargo dele de líder da sinagoga. Ele chega e fala assim, Senhor, a minha filha está morrendo. Vai na minha casa orar pela minha filha, curar a minha filha. Se Jesus vai na casa dele e cura a filha, valeu a pena. Se Jesus não cura, ele ia perder o cargo na sinagoga. Você chamou um homem que está se opondo a muitos ensinamentos nossos, que são tradições nossas. Você chama ele sabendo que ele pisou na terra de cemitério. Tu chama ele sabendo que ele tocou no gadareno. Tu chama ele sabendo que ele pisou em terra de porcos, lá em Decápole. Tu chama ele sabendo que ele quebra todos os protocolos da tradição do Pirkei Avot. Pirkei Avot é a tradição dos avós, dos mais velhos, dos pais, dos ancestrais. Então quer dizer que você chama ele. Mas ele não queria saber disso. E aí ele disse, vai lá. Ele colocou a esperança, porque a filha dele estava moribunda, estava prestes a morrer. Só que quando ele vai... Quem é que assistiu o vídeo que eu gravei na sinagoga? Eu estava com o Jorge Lucas lá em Jerusalém esses dias, lá quando eu gravei um videozinho. Muita gente não assistiu o vídeo, né? Bota assim, o cara morre com 10 tiros na cabeça, 1000 visualizações. É ou não é? Aí bota um vídeo bonito daquele ali, às vezes as pessoas não entram para assistir. Né? É filho do sistema cartesiano. Depois tu procura saber os filhos do sistema cartesiano. Pessoas que são consolidadas pela maldade. A maldade atrai mais as pessoas do que falar. Teve uma pessoa que deu comida para 10 pessoas ali, ninguém entra para assistir. Aí, mataram 10 ali, todo mundo vai lá ver. Olha como que a gente vai sendo consolidado na maldade. A maldade nos interessa muito mais do que a bondade dos outros. Olha para o teu irmão e diga, está amarrado. Diga, em nome de Jesus. Agora olha só que interessante, gente. Esse homem, ele vai lá desesperadamente. E quando ele sai da sinagoga, tem umas ruas muito apertadas, lá em Cafarnaum. Eu mostrei as ruas, né? As ruas são tipo 2 vezes maiores do que esse corredor aqui. É bem apertada. E aí quando Jesus está passando, vem uma mulher de fluxo de sangue e encosta nele. Gente, tremendo, porque ele está indo para curar a menina de 12 anos que está morrendo. E agora uma mulher que está morrendo há 12 anos toca nele. E quando essa mulher toca nele, ele diz assim, alguém me tocou. E aí Pedro diz, Senhor, está de brincadeira comigo, a multidão te comprime, a rua aqui é apertada, tem um monte de gente em volta do Senhor. E o Senhor pergunta quem me tocou? Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quem tocou em Jesus, para completar mais ainda?
uma mulher com fluxo de sangue, que se ela tocasse no homem, o homem ficaria impuro. Então Jesus pisou no cemitério, Jesus pisou na terra de Decápole, Jesus expulsou o demônio para porcos, pisou em terra de criação de porcos. Jesus agora foi tocado por uma mulher de fluxo de sangue, e Jairo está lá assim olhando para ele. Esse cara não vai ver minha filha, não? Esse cara não vai resolver o problema da minha filha, não? Já parou ali para atender os outros, agora parou aqui no meio do caminho, está conversando. Esse cara está indiferente ao meu problema. Sabe o que acontece com a gente às vezes? Muitas das vezes, o que acontece com a gente é que nós achamos que Jesus está indiferente a nós. Quando nós oramos pedindo Jesus para solucionar um problema, oramos pedindo Jesus para libertar um filho nosso, alguém da nossa família, e Jesus parece estar demorando, nós pensamos, Jesus está sendo indiferente ao meu problema. Ele não está nem aí para o meu filho. Se ele tivesse aí para o meu filho já estaria liberto. Meu filho cantava na igreja, minha filha dançava na igreja, meu filho pregava, era uma bênção. Por que ele não liberta meu filho? Jesus está sendo indiferente. No processo que Jesus está indo na casa de Jairo, ele cura a mulher do fluxo de sangue. E aí ela se revela ali que ela tinha fluxo de sangue. Jairo poderia pensar assim, chega, ponto final. Aí já é demais, já está mexendo demais com a minha estrutura religiosa. Não precisa de mais na minha casa mais não. Enquanto tu pisou lá no cemitério, tudo bem. Enquanto tu pisou em terra de porco, tudo bem. Agora, a mulher do fluxo de sangue também não vai tocar na minha filha. A mulher acabou de tocar em você, tu não vai tocar na minha filha. Deixa ela morrer, Deus vai curar ela. Isso já é uma heresia, uma aberração. Não. Mas Jairo, Jesus, enquanto estava curando pessoas no caminho da casa de Jairo, estava quebrando toda a estrutura religiosa de Jairo. Eu não vou na marcha, não. O pessoal lá pula, grita na volta do encontro. Aí ela vem para receber o filho, é curada da coluna, ou é liberta. Aí Jesus aproveita, cura um e quebra a estrutura religiosa de outro. Jesus está trabalhando, irmãos, de diversas formas. Ele usou a libertação de um, a tempestade do mar, para consolidar a fé de outro, libertou outro, não dá viagem perdida, consolida um território, já volta, já ensina na sinagoga, já cura uma mulher com fluxo de sangue, já liberta uma menina, e aí vem um outro grupo de pessoas, pastor Elcio. E diz assim, quando Jesus acaba de curar a mulher de fluxo de sangue, Jesus está andando para a casa de Jairo, e de repente vem um grupo de pessoas e diz assim, deixa o mestre em paz, a sua filha já morreu. Olha o que Jesus diz para ele. Jesus diz assim, não ouve a voz da multidão, somente creia. Somente creia. Porque às vezes quando você vem para a igreja, alguém já, aqui mesmo já manda um zap para você. Aí, deram um pau no teu filho. Aí, está preso, aconteceu alguma coisa, aí Deus está dizendo, não ouve a voz da multidão. Você se levantou para buscar Jesus, Jesus entra na minha casa, a multidão vem ao seu encontro dizendo, ou seja, a maioria começa a dizer, não tem jeito para o teu filho não, cara. Você está iludida, se prepara, qualquer hora dessa, tu vai encontrar ele morto. E aí Jesus disse, não ouve a voz da multidão. E quando chega lá, irmãos, já tem os agorentos. Qual é o nome daqueles caras que canta aquela música? Como é que é aquele negócio, aquele cara carrega o caixão? Como é que é o ritmo? Ian que sabe. Cadê? O Ian não está aqui nessas horas, está na salinha lá. Não tem aqueles caras que cantam aquela música lá do agouro? Já tinha, porque tinha o pessoal, irmão, que vai chorar e vai cantar no enterro. Antigamente é isso. A Bíblia diz que os flautistas e os cantores já estavam na porta de Jairo. O cara já sabia que a filha morreu primeiro do que Jairo. Ou seja, as pessoas já estavam agorando. O tempo que a gente não toca nada. Nem para morrer, pelo menos alguém, né? Para ter alguma coisa para falar aqui nessa cidade, mas não acontece nada. Morreu? Fulano da sanfona, seu fulano do teclado, do triângulo. A filha do Jairo morreu. Eita! Vamos lá, está todo mundo lá na porta para tocar. Jesus diz assim, a menina não está morta, ela está dormindo. Aí as pessoas giram dele.
Jesus disse, vocês ficam lá de fora, só vai entrar comigo quem tem fé. Expulsa do ambiente de milagre pessoas que não têm fé. Anda com pessoas que têm fé. Jesus só chamou para entrar quem tinha fé. Quem não tinha fé ficou lá de fora. Ah, ele está excluindo as pessoas? Não, eu vou trabalhar a tua fé. Quando tu tiver fé, tu entra no ambiente de milagre junto comigo. Tu está dizendo, a empresa vai prosperar, o negócio vai dar certo. Sempre tem um que fica assim, eu não acredito, não tem. Ó vida, ó céu, ó azar. Eu não quero ser negativo, não. É porque não dá, cara, não dá. O coronavírus. Não tem gente assim, irmão? Sai fora, irmão. Ganha ele, prega a palavra. Quando a mente dele for transformada, aí ele volta a frequentar a tua casa. É um atraso de vida na sua vida. Amém? Eu estou dizendo que é para abandonar as pessoas aqui? Resgata a alma dele, resgata a mente dele para depois frequentar seu ciclo social. Traga para a sua casa, para o seu ambiente, para a sua empresa, pessoas que têm a mesma fé que você. Que acreditam em você, que acreditam na sua família, que acreditam no seu filho, que acreditam no teu sucesso. Se a pessoa não acredita em você, irmão, ela não merece andar contigo. E não é um discurso de vanglória e de alma aqui não, porque eu não tenho esse discurso. Mas tem que haver uma transformação da mente. Você tem que escolher quem vai caminhar contigo. Agora merece ter uma salva de palmas. Um dia os conservadores estavam lá no plenário e eles estavam discutindo, tinha os liberais e os conservadores, a crise no Brasil muito grande, e perguntaram assim, pastor Vinícius, depois eu só edito essa parte aqui, vai ficar só para a igreja, que diz assim, os conservadores, levanta pessoas para orar pela sua filha sim, que a tua filha tem jeito sim. Se você vê tua filha na esquina ali conversando com 3 rapazes lá, e alguém falar, tua filha já vai sair com 3, tu fala assim, não, ela está evangelizando. Já profetiza. Tem um olhar diferente, acredita, quem está entendendo? Porque se você não acreditar na sua família, irmãos, ninguém vai acreditar por você. Então bota teu joelho no chão e começa a orar pela libertação da sua casa. E não aceita decretos, não. O mundo está dizendo assim, o filho dela logo, logo vai estar morto. Eu não dou uma semana. E eu te garanto que Deus está enchendo o coração de alguém nesse momento para interceder e falar assim, está repreendido. O filho dela dentro de uma semana vai estar numa célula. Vai ser consolidado. Vai ser o pregador da palavra. Se você deixar o pessimismo entrar, o ambiente demoníaco toma conta da sua casa. Aí você é crente, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas o ambiente que você vive é um ambiente de incredulidade, é um ambiente de derrota, é consolidado pela derrota. Você nunca acredita que vai mudar. O meu marido mudar, tu acredita que um estuprador maníaco do parque pode mudar, mas o teu marido, que já está caminhando na igreja contigo, tu acredita que ele não pode mudar. O cara já está na igreja, está ouvindo a palavra, está sendo discipulado, tu não acredita. Não, ele está fingindo que está mudando, mas eu já conheço, está mudando nada. Mas tu acredita que o cara que está agora matando, roubando, fazendo, que ele pode se tornar um pastor, mas o teu marido não. Sabe o que é isso? Ambientes de incredulidade. Você não pode aceitar isso para a sua vida. Você tem que liberar decretos sobre a sua casa e sobre a sua família. Para andar aqui, então, Jesus cura e salva a filha de Jairo. Amém? Logo depois, vem, para finalizar aqui, a viúva de Naim. Que vocês conhecem. Imagina só, a viúva, e ela só tem um filho. Imagina, ela é viúva, e ela só tem um filho. Já é viúva, não tem marido. E o seu único filho está morto. E quando ela está andando, isso mobilizou tanto a cidade, mas mobilizou tanto a cidade, gente, que o cortejo estava indo. Quando o cortejo estava andando, estava uma multidão chorando por ela. E a Bíblia diz que tinha muita gente chorando. Muita gente chorando ali por ela, chorando. Conduído, porque ela perdeu o marido, perdeu o filho, né? Sentindo a dor dela. E aí a Bíblia diz que Jesus entra na cidade. Aquele cortejo, né? O caixão vindo num carrinho, todo mundo chorando atrás. E aí de repente Jesus entra na cidade e tinha uma outra multidão com Jesus. Uma multidão seguia a vida
e outra multidão seguia a morte. E aí, quando bate de frente a multidão que seguia a vida e a multidão que seguia a morte, a Bíblia diz que Jesus toca na esquife do caixão. Na verdade, Jesus tocou no morto, né? Mas Lucas, quando escreve isso, e Mateus, por um preconceito por esse rabino não poder tocar no morto, diz que tocou na esquife do caixão. Jesus toca no caixão e esse rapaz, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, há uma grande alegria. E a multidão que estava dividida entre a morte e a vida, passam todos agora a seguir a vida e se tornam uma só multidão. Sabe, quando as pessoas vê a multidão que o teu filho vai trazer quando Jesus ressuscitar ele, o evangelista que tem uma promessa dele ser um evangelista, a promessa dele ser um pastor, dele ser um doutor, dele ser um advogado, dele ser um homem influente, ou de uma mulher influente, uma mulher ganhadora de alma, uma família. Quando as pessoas que não acreditam mais nessa possibilidade dele se levantar, vê o teu filho de pé pregando a palavra, transformado, eu fico imaginando o orgulho da mãe do gadareno agora. Uau, a cidade toda conheceu Jesus através do meu filho. Meu filho era sinônimo de morte, de vergonha, mas agora é sinônimo de alegria. Ela é a mãe daquele fome, o teu filho é uma bênção. Imagina, não é assim? O cara que só dava trabalho, e agora todo mundo diz assim, o filho da senhora é uma bênção. Eu falo isso, irmãos, porque um dia eu fui o gadareno. Eu fui um gadareno, e a minha mãe, quando Jesus me libertou, e a minha mãe andava no bairro que a gente era criado lá, minha mãe ia na padaria, o dono da padaria falava assim, a senhora é mãe do Davi, não é? Aí a minha mãe, sim, então, o seu filho é uma bênção, eu estou frequentando a célula dele, ele fala muito da senhora. E aí minha mãe ficava toda cheia, né? Toda orgulhosa, né? Assim, a sua conduta de vida muitas das vezes traz vergonha para a sua família. Mas depois de Jesus te libertar, a sua mãe vai ter um sorriso de alegria. Esse é o filho que eu coloquei no mundo. Foi isso que eu projetei para ele. Jesus vai resgatar a tua essência e vai te libertar. Vai libertar teu filho, vai libertar tua casa. E você vai viver sim o que Deus tem para você.